Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos voltar com as lives, mas hoje é uma live de estudo bíblico de João 15. João 15, Jesus está durante a ceia e desde o capítulo 13 ele faz o seu discurso de despedida para os seus apóstolos. Se você já assistiu a quinta temporada de The Chosen, o começo do episódio é esse momento onde Jesus fala sobre a traição de Pedro, sobre que ele vai ao Pai, sobre a sua crucificação, sobre muitas coisas. E uma delas é um dos seus eu sou, que é eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. João 15, 1. Videira, para você que não sabe, é a árvore da uva, que é referência a Isaías 5, 1 a 7 e o Salmo 80, do versículo 8 ao 16, onde que Israel é chamada de videira. A diferença é que Israel falhou e Jesus não. Jesus foi até o fim e venceu a morte. Nos principais pontos do versículo 1 ao versículo 8 é que para nós fazermos os milagres, fazermos as maravilhas, fazermos as boas obras, nós temos que permanecer em Jesus. Ele está em nós, o seu Espírito está em nós, porque tudo vem dele, nada é nosso. Nós não temos nada de especial. Tudo o que nós fazemos de bom é Cristo. O resto é nós mesmos. Charles Spurgeon fala sobre isso. E a videira, como eu falei, ela dá fruto. E a evidência de um bom cristão é os seus frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. E nesse mesmo versículo, Jesus fala sobre a poda, sobre a condenação, o julgamento que Deus faz. Porque ele poda os ramos improdutivos, aqueles que não geram nenhum fruto, e poda aqueles que têm o seu verdadeiro fruto. E fruto não é performance, é algo genuíno, é algo que vem do Espírito. E como você pode aplicar esses versículos de 1 a 8? Que a verdadeira vida espiritual ela flui com Cristo. Desconectado dele, a gente é seres inférteis, espiritualmente falando. Nós somos nada. E do versículo 9 ao 17, ele fala sobre amor e a obediência. E é o versículo que eu trouxe como versículo auxiliar da lição 127 de Um Curso em Milagres. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, que é o verdadeiro amor, que lá Paulo fala em 1 Coríntios 13. O amor que não busca interesse próprio. O amor genuíno. E o amor é o vínculo da união. Jesus fala que nós seremos conhecidos pelo nosso amor. João também fala muito disso, por isso ele ficou conhecido como o apóstolo do amor.
No versículo 11, Jesus fala da alegria completa, que a nossa vida, quando estamos em Cristo, não é uma vida fria, mas uma alegria verdadeira e completa, já que a alegria, como Paulo fala em Gálatas 5, 22 e 23, é um fruto do Espírito. E o mandamento do amor, no versículo 12, o amor mútuo, o amor do você pelo seu irmão define que você é um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro pequeno Cristo, que é o significado de cristão. E no versículo 13, Jesus define o seu amor pelo sacrifício. O amor sacrificial, a paixão de Cristo foi a cruz. A demonstração de amor não foi com abraço, não foi com beijo, foi com sangue, foi com pregos, foi com chicotadas. Então, o amor é um amor sacrificial. Como Paulo fala, maridos, amem Jesus, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja que se entregou. Por isso que um verdadeiro esposo, um verdadeiro é aquele que sacrifica pela sua esposa, pela sua família. E nos versículos 14 e 15, a amizade com Deus. Ele chama os seus discípulos de amigos. E mostra que esse é o relacionamento que Deus quer para nós. Não só como servos, Ele não quer ser o nosso Senhor somente. Ele quer ser nosso Pai, o nosso conselheiro. E no versículo 16, Jesus informa que os discípulos foram escolhidos para dar frutos duradouros, com impacto eterno. E eles deram. Nós somos cristãos por causa dos frutos dos Espíritos, dos 11 apóstolos e de Paulo, principalmente. Já que Paulo, como um cidadão romano e como a missão de cristianizar os gentios, os povos não judeus, foi capaz de, assim, levar o Império Romano ser cristão, tornar o cristianismo a religião oficial do Império. E foi assim até agora. Aí veio a Reforma Protestante, veio várias coisas, e nós estamos aqui. Então, os frutos dos apóstolos foram eternos. Nós estamos falando de Jesus há 2000 anos. Por causa do fruto dele. Como você pode aplicar esses versículos de 10 ao 16? Amar como Jesus amou significa sacrificar-se. Significa, de fato, servir para o próximo. Servir não pensando em você, mas pensando no outro. O Evangelho é muito mais sobre o outro do que sobre nós. E do versículo 18 ao 27, Jesus fala sobre o ódio do mundo, que nós seríamos odiados, como ele foi. Foi rejeitado, foi crucificado, foi zombado, foi ridicularizado, foi coroado com uma coroa de espinhos. E ele fala no versículo 18, se o mundo os odeia, é porque me odiou primeiro. Então, os principais pontos são a inimizade entre o mundo e os cristãos. Então, um verdadeiro cristão não é uma pessoa que vai ficar usando a expressão muito
muito caricata o cristão Raimundo, um pé no mundo e um pé na igreja. Não, ele vai ter repulsa, ele não vai frequentar os mesmos lugares que ele frequentava quando ele era um descrente. Então, e João fala muito sobre isso em suas cartas, que a gente vai ser odiado pelo mundo, a gente vai... E a identificação com Cristo. Nós seremos perseguidos, não mais hoje em dia, graças a Deus, pelo menos no Ocidente, em lugares islâmicos, em países comunistas, em países onde o cristianismo é perseguido. Sim, ainda há perseguição de cristão. A gente não vive a mais maravilha. A gente vive... E mesmo no Ocidente a gente não tem mais gente matando cristão como fazia no Império Romano, por exemplo. Mas as pessoas são silenciadas, as pessoas são censuradas, as pessoas são canceladas. Algumas são canceladas com razão. Se você pegou as últimas semanas, deve ter pegado aquele menino. Há muita coisa errada. E, infelizmente, se ele fosse corrigido pelos pastores da igreja dele, provavelmente seria algo talvez formaria um bom pastor, mas infelizmente não foi assim. Então nós temos que ser como Jesus. Vamos ser perseguidos, mas ser perseguidos pelas maneiras certas, não pelas erradas. E do versículo 22 ao 25, Jesus fala sobre a culpa do mundo, a rejeição de Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita Deus. E Jesus fala sobre o envio do Consolador, o Espírito Santo, que é enviado lá em Pentecostes, em Atos 2, que ele foi essencial para a cristandade avançar, porque a partir do Pentecostes os discípulos começaram a falar línguas que eles não conheciam, latim, grego, não lembro se tem mais alguma língua da época que foi desconhecida para um judeu, mas eles começaram a falar as línguas desconhecidas, o que facilitou a evangelização. E como você aplica esses ensinamentos? Você tem que esperar oposição, rejeição. O mundo vai te odiar, o mundo vai te rejeitar. Então, seja firme na sua fé. Seja firme, mesmo que seja no começo. Porque no começo é que vem as tribulações para fortalecer a nossa fé. Então, eu recomendo muito você orar, você de fato fazer de fato uma oração para te fortalecer, para vencer as tentações de fato. E vamos para a conclusão. O que João 15 nos ensina? A centralidade de Cristo como a fonte de vida espiritual. Cristo deve ser o centro da nossa vida, do Evangelho, não nós. Como, infelizmente, muitas pregações estão acontecendo. Mas, como disse o pastor sênior da minha igreja, o pastor André Vadaldão, da Lagoinha Global, ego evangelho não leva a lugar nenhum. Nós temos que ser Cristo no Evangelho. A necessidade contínua de comunhão, permanecer com Cristo, ter um relacionamento com Ele. Não só procurar Jesus quando você tiver com um problema, né? Não, ter uma vida de oração, seja de manhã, de noite, quando você quiser, mas tenha um momento
Você e Jesus. A evidência da frutificação. As pessoas não vão ver você. Ah, ele é cristão. Vão ver os seus frutos, vão ver as suas ações. A verdadeira pessoa que sofreu essa metanoia, essa mudança mental, é a pessoa que muda as suas ações, muda os seus frutos. E, de fato, vai mostrar como um cristão age. E tem a tensão entre o reino e o mundo. O mundo não tem nada que nos interessa. Por isso que Jesus: buscai o reino de Deus primeiro, e o resto será acrescentado. Então, foque em Jesus, foque no reino de Deus, não nesse mundo. E o Espírito Santo é Ele quem nos capacita para a nossa missão. Então peça orientação do Espírito Santo. Se você não tem algum dos frutos do Espírito, peça a Ele. Ele vai te dar situações para você treinar esse fruto e com o tempo você vai desenvolvê-lo. E é isso. É isso que João 15 nos ensina. Recomendo a todos que leiam na Bíblia que você tenha familiaridade de ler. E não sei quando, porque essas lives de estudo bíblico não tem uma cronologia, não sei quando será a próxima, mas não vai ser sobre João 15. Os capítulos eu não repito. Então, agradeço, tenha um ótimo final de quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.